Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite desta segunda-feira, dia 3 de julho, queremos trazer uma reflexão para abençoar a tua vida. Vamos ler aqui no livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, capítulo 6, do versículo 1 até o 3, mas dando mais ênfase ao versículo 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Faz a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aqui estamos com o profeta Oséias. No seu início, Oséias até é interessante, Oséias significa salvação. O Josué, lá no Antigo Testamento, ele é chamado antes de Oséias. Inclusive, quando ele vai com os outros espias, é Oséias, filho de Num. Porque o nome Josué e Oséias tem o mesmo significado de salvação. Mas ele diz aqui no versículo 1 que ele era filho de Beere e que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Embora ele tenha citado mais reis do sul do que reis do norte, a sua profecia foi voltada para o reino do norte, para Israel, e não para Judá, o reino do sul. O reino do sul eram os descendentes de Davi que vieram reinando, mas depois da cisão na época de Roboão, havia o reino do norte das 10 tribos que foi levado para o cativeiro na época da Síria, e Oséias, Jeroboão foi um dos últimos reis, mas houve outros depois dele. Oséias foi profeta nessa época. Era também contemporâneo de Amós, que também profetizou para o reino do norte, e talvez ele tenha aqui falado de o rei de Judá, porque talvez ele tenha até tido que fugir para lá pela perseguição dos reis de Israel, que não aceitavam os profetas, vide a perseguição anterior de Acabe para com Elias, enfim, tudo isso que aconteceu naquelas épocas. Mas ele foi um dos últimos, talvez o último profeta a profetizar. O povo não se arrependeu e acabou indo para o cativeiro assírio. E aqui, apenas a meditação ser rápida, por causa que o nosso tempo aqui é um pouco menor de gravação de vídeo hoje. Então, versículo 3 é um texto que a gente sempre cita, começa assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Começamos a conhecer o Senhor. As pessoas então ouvem falar do Senhor. Muitas vezes, antes mesmo de aceitar a Cristo como Salvador, as pessoas ouvem falar do Senhor. As pessoas conhecem a Deus, conhecem a Jesus Cristo, mas muitas vezes têm as suas ideias errôneas e erradas sobre Ele. Já disse aqui, às vezes as pessoas pensam que Deus é um Deus vingador que está lá no céu, jogando raiozinhos, tentando atingir o povo e matar, como parece às vezes nos desenhos animados e algumas outras representações. Então as pessoas têm essas ideias erradas, precisam conhecer. Quando vem a entender quem é o Senhor, conhecer Ele, conhecer um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de salvação, um Deus que nunca abandonou o ser humano. Então as pessoas começam a entender melhor e poder entender a obra salvífica. Depois de aceitar a Cristo como Salvador, termina, pastor, então agora a gente já conheceu a obra de Deus, então terminou tudo. Agora nós já sabemos, já conhecemos e podemos então somente servir. Não precisamos continuar a conhecer o Senhor. E como é que a gente conhece o Senhor mais ainda?
a gente tenha falado sempre aqui, meu amado irmão, temos dado ênfase a isso. E até a última lição da escola dominical que estudamos, né, a segunda lição sobre o reavivamento, o avivamento, o despertamento de Israel, que vamos estudar durante esse trimestre, no livro, começou no livro de Daniel, agora para Esdras, Neemias, Ageu, enfim, a volta de Israel do cativeiro babilônico, nós vamos ver que é necessário conhecer o Senhor através da sua palavra. Dar valor ao que está escrito neste livro. Temos aconselhado aos irmãos sempre. Leia a Bíblia todos os dias, meu amado irmão. Às vezes você sei que você tem a sua dificuldade de ler muitos capítulos, mas leia pelo menos um versículo. Ou se puder, leia um capítulo por dia. Mas não só leia como lê, né? De vez em quando eu digo, lê como você lê um jornal. Eu, por muito tempo, fui leitor de jornal impresso. Hoje já não tenho mais esse hábito, não faço mais. Mas eu trabalhava, passava na banca ali, né, comprava o jornal, entrava num ônibus, muitas vezes ia lendo o jornal para saber as notícias daquele dia. E a gente ia lendo notícia, aí lia o que chama de lead, né, ali, que é aquele títulozinho, não interessava, deixava para lá, e mesmo alguma notícia, lia por cima e tal. Ou então lia de uma forma corrida. Talvez você chegasse depois e perguntasse que notícia tinha no jornal hoje, eu soubesse de uma ou duas, e o resto nem sabia o que estava escrito. E assim por outras coisas que a gente lê. A Bíblia não. A Bíblia tem que ser lida com meditação. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas, pastor, somente leitura da Bíblia? Não, meu amado irmão, temos falado aqui, repetimos a você. Oração, intimidade. Imaginamos aqui, vamos falar aqui, né? O casal casa, e nós temos falado algumas pregações, lições da escola dominical falavam sobre isso. Deus e a igreja, o noivo e a noiva. Já pensou um casal aqui na Terra, né? Começa a namorar. Vamos namorar? Vamos. Gostei de você sim. Também gostei de você. Então vamos namorar. Então vamos sair ali para fazer um lanche. Aí senta um de um lado do outro, come, ninguém fala nada um com o outro. E acaba de comer, paga uma conta, vão embora. Tchau, boa noite. Não conversam um com o outro. Não há namoro, não há noivado, não há casamento que vai existir uma coisa dessa. Agora, se você não fala com o seu Deus, e como é que eu falo com Deus? É através da oração, meu amado irmão. Você é a noiva. Você tem que, nós falamos até do livro de Cantares, enquanto o noivo e a noiva estão juntos, eles estavam felizes ali, Salomão e a Sulamita. Quando por acaso eles estavam longe do outro, um buscava o outro, queria encontrar o outro, está lá no livro de Cantares tudo isso. E é um tipo da igreja de Cristo. Temos que estar buscando a Deus em oração, intimidade, comunhão, porque oração também não é falar com Deus. É falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Então, como é que a gente conhece o Senhor? Como é que ele tem intimidade com o Senhor? Às vezes eu falo na igreja, meu amado irmão. É ótimo, maravilhoso, sensacional, que os irmãos dêem testemunho daquelas coisas que têm passado, das bênçãos que têm recebido, que Deus tem feito na vida, e nós nos edificamos cada um. Mas eu não posso viver somente da experiência do outro. Eu preciso ter experiências com Deus. E aí eu vou falar uma coisa mais forte, dentro até do assunto que estamos vivendo nos dias atuais. E às vezes a experiência que eu vou ter com Deus é exatamente passando por dificuldade. Quando o irmão vai chegar lá contar o testemunho que recebeu a cura. Mas para receber a cura ele ficou doente. Então ele passou uma luta para chegar lá e receber a vitória. Como é que o irmão vai chegar lá e dar testemunho que Deus abriu uma porta de emprego se ele não ficou desempregado primeiro e precisou dando esse emprego? Como é que o irmão vai chegar lá e dar um testemunho que ele tinha um grave problema na sua família ou no seu emprego, de alguma forma, e que esse problema foi resolvido? Foi resolvido o problema hoje, está dando glória a Deus, mas por um momento ele passou pelo problema. Como Abraão passou muito tempo querendo um filho, 25 anos orando, esperando, até que esse filho veio. Quando o filho veio, louvado seja o Senhor, está escrito na Bíblia, mas e os 25 anos que ele esperou? Então, recentemente também, pregamos lá na igreja, em Romanos capítulo 5, sobre a tribulação nos leva à experiência. Então, é no momento da dificuldade que você vai aprendendo. Também é uma maneira de Deus se mostrar, se revelar a nós. Ele se revela pela sua palavra,
quando falamos com Ele, pela dificuldade do dia a dia, enfim, temos que ter experiência com Deus para crescermos espiritualmente. E ele depois fala aqui, como a alva será a sua saída, e ele a voz virá como a chuva serôdia que rega a terra. Estudando bem essa questão da chuva, a chuva temporã era a chuva dada na época de arar a terra. Então, era preparação para o plantio. E essa, espiritualmente falando, é a chuva, Deus agindo no Antigo Testamento, preparando tudo para que o Salvador viesse a este mundo. A chuva serôdia era da época da colheita. Ela simboliza a obra do Espírito Santo na igreja, no período da igreja. Então agora é a época da colheita, porque Cristo veio a esse mundo, já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu, já enviou o seu Espírito Santo, ele desceu sobre a igreja, está derramado sobre toda a carne. Precisamos receber esse Espírito, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, para que Deus possa usar a sua igreja e as vidas sejam abençoadas. Osés profetizou no último momento e aquele povo não ouviu. Nós estamos vivendo o último momento. O momento em que Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós precisamos abrir nossa boca e profetizar e falar que Cristo está voltando, que é necessário o arrependimento, que é necessário a mudança de vida, que é necessário um encontro com Deus. Que as pessoas precisam conhecer e continuar e prosseguir conhecendo esse Deus maravilhoso. Essa missão foi dada a nós. Os anjos queriam pregar o Evangelho, os anjos queriam anunciar, a Bíblia diz isso lá no Novo Testamento. Mas Deus não permitiu aos anjos, ele deixou essa missão para a sua igreja. Pastor, ainda estamos em um certo confinamento, é um pouco difícil, através das redes sociais, através das oportunidades que Deus te dá, fale do amor de Deus. Fale o quanto as pessoas precisam de Cristo, principalmente nesta época difícil, onde muitos estão aí desesperados diante de toda essa situação. Mas Cristo é a solução para o principal problema do homem, que é o pecado, que é a necessidade de salvação. Ele veio para salvar, ele veio para abençoar. Conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. Eu vou orar por você nesta noite, pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pai amado, louvado seja o teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. As dificuldades estão aí diante de nós, os problemas, mas cada vez que a gente tem intimidade contigo, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente busca, enfim, Senhor Deus, a gente é cheio do Espírito, temos mais experiência contigo e podemos caminhar neste mundo tão difícil. Senhor Deus, eu te peço por aqueles que agora ainda não te aceitaram como Salvador, que possam te aceitar, que possam entregar a sua vida a ti, aqueles que estão desviados possam voltar para a tua casa. Este é tempo, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Para amar também os teus servos que estão te servindo. Mesmo, Senhor Deus, te servindo, muitas vezes, Senhor Deus, vem a dificuldade sobre nós. A gente teme algumas coisas, como Elias temeu em algum momento, como em algum momento também João Batista fez a pergunta, será que Jesus é mesmo o mestre ou tem que vir outro? E aí foi perguntado isso e para os discípulos. E aí foi dito para ele, olha, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, o evangelho é pregado o reino. Então este é um reino. E o reino do Senhor está aí, porque ainda hoje o Senhor salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para levar a sua igreja. Que qualquer dúvida na mente de qualquer servo teu, qualquer situação que venha, Senhor Deus, diante dessa pandemia, diante do desemprego, diante dos problemas, afetar a fé. O Senhor possa dar força através do teu Espírito para que possamos prosseguir. Cura as enfermidades, resolve os problemas, dá solução na vida dos teus filhos, porque, Senhor Deus, temos a Ti como nosso Senhor e nosso Salvador. Ó Pai amado, abençoa nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Amém.